Que bom que você acessou o nosso canal. Que Deus fale ao seu coração através dessa mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Vamos em frente. Pensando à frente em muitas direções. Porque a igreja, ela não apenas deve evangelizar, discipular, adorar, ter comunhão, fazer missões, ela precisa também ter uma vivência de relacionamentos, e estes relacionamentos ajudando cada pessoa a crescer em Jesus, recebendo consolo, recebendo conforto, recebendo direção. A igreja é o canal de Deus para a realização de múltiplos ministérios. E todo ministério fundamentado na palavra de Deus, ele vai gerar vida nas pessoas que participam do ministério, tanto quanto nas pessoas que serão atingidas pelo ministério. Eu e você somos convidados por Deus para, no corpo vivo de Cristo, termos participação direta na edificação dos santos, na preparação de pessoas para servirem em ministérios, na preparação de famílias, na preparação de casais, na preparação de crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres. Nós somos um elo, e cada parte deste elo é tão importante quanto a própria vida e natureza da igreja na terra. O convite de Jesus em Mateus 28, 18 a 20 é e continuará sendo a nossa missão. Nosso foco central deve ser a pregação da palavra. O nosso foco central é dali que vem o desdobramento. Foi a partir da palavra que tudo foi criado. Foi a partir da palavra que se fez carne e habitou entre nós que nós voltamos a ter vida e vida com abundância. Então, quando Deus nos insta, ou quando Ele nos convida, quando Ele nos dá uma ordem para irmos e anunciar o Evangelho, Ele sabe o que Ele está dizendo. Ele sabe o que está falando. E enquanto a igreja caminhou evangelizando, o que seguiu esta igreja foram sinais, maravilhas, prodígios, alegria e muita coisa boa da parte de Deus sobre aqueles que viveram naqueles dias. E cremos que hoje também vamos viver tudo isto, porque vamos cumprir a nossa missão de vida. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em João 17, 18, parte da oração sacerdotal, Jesus orando pelos discípulos, ele disse o seguinte: assim como me enviaste ao mundo. Ele está falando com Deus e ele está nesta oração dizendo o seguinte: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Assim como eu recebi do Senhor o comissionamento para vir a esta terra, eu também estou dando a eles poder e autoridade para irem por todo o mundo. Agora em João 20, 21, já é Jesus falando aos discípulos. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, notem que as últimas palavras de Jesus, o último desejo do coração de Deus é que a palavra agora ganhasse toda a face da terra. E nos dias dos apóstolos isso de fato aconteceu, ao ponto de em Roma, ou lá naquele local onde chegaram os apóstolos, eles disseram o seguinte: estes que transtornaram o mundo chegaram até nós, estão aí na porta. Coisa linda. E o que eles faziam? Anunciavam a palavra. E porque anunciavam a palavra, os sinais, maravilhas e prodígios iam acontecendo à medida que eles iam pregando. Assim posto, creio juntamente com a nossa igreja
que a missão deve ter prioridade em nossa agenda pessoal e principalmente da igreja. Vivemos um grande período de inércia e apatia na igreja brasileira, mas Deus trouxe à nossa nação, e em especial à nossa denominação batista, o renovo por meio do pastor Fernando Brandão, com visão e foco concentrados na missão que temos de salvar o Brasil e o mundo. Quantos aqui conhecem o pastor Fernando Brandão? Que bom! Se você não o conhece, deveria conhecer. Eu nunca vi, aliás, já vi alguns, mas ele em especial, citado aqui nesta mensagem, uma pessoa tão ávida por alcançar o Brasil para Jesus, não mede esforços, e ele tem levado muitos métodos práticos para que a nossa denominação saia das quatro paredes e avance para alcançar o mundo de fato para Jesus. Igrejas multiplicadoras e os pequenos grupos multiplicadores na nossa igreja, as nossas células, são estratégias visionárias para que a igreja e seus membros individualmente possam cumprir a missão que tem nesta terra. Igrejas multiplicadoras, pequenos grupos multiplicadores, há livros, há todo um trabalho para que a igreja possa ter um material na mão para desenvolver com segurança, sem fugir da doutrina, sem fugir da palavra, mas apenas um método para o cumprimento da missão. Quero ler com vocês este destaque que fiz. A prioridade de Deus é a salvação e discipulado das pessoas. É possível? Para que todo mundo possa ler essa parte da mensagem, vamos juntos? A prioridade de Deus é a salvação e discipulado das pessoas. Para isto Jesus veio, para salvar o mundo. E quando ele foi embora, ele falou assim: agora vocês vão ser minhas testemunhas. Testemunhas de quê? Da vida, ministério, morte e ressurreição, e de que em breve ele vai voltar. Os discípulos só ensinavam isso, a mensagem deles era essa, o foco era esse, e enquanto o fizeram, tiveram pleno êxito. Na primeira mensagem, quase 3.000 almas se renderam. Mais um pouquinho à frente, 5.000. Mais um pouquinho à frente, e o negócio foi alastrando-se no mundo todo, e hoje somos bilhões no mundo, porque alguém acreditou, porque alguém foi, e o Evangelho chegou até nós. Diante desta afirmativa, vamos entender como isso se dá de maneira prática, objetiva na igreja. Olhando para a Bíblia, vemos o surgimento da igreja e como sua obediência gerou resultados maravilhosos às pessoas e às cidades aonde o Evangelho chegava. Aonde o Evangelho chegava, chegava cura, chegava libertação, chegava resoluções, chegava uma série de situações tão boas que as pessoas iam entregando a vida a Jesus. Elas iam se tornando discípulas, elas iam se tornando pessoas de fato salvas por Jesus. Vejam Atos 8, 5 a 8. Vamos ler juntos esse texto? Aparece aí na tela. Vamos ler juntos? Indo... Aleluia. Anunciava a Cristo, eles ouviram e viram os sinais, as maravilhas. Os endemoniados eram livres, coxos andavam, as coisas iam acontecendo e houve alegria naquela cidade. Mas ele anunciava a Cristo. Ele não se baseava nos sinais, maravilhas e prodígios. Ele anunciava o Evangelho, e porque anunciava o Evangelho, a fidelidade de Deus, o poder de Deus se manifestava de tal forma que os sinais que Jesus disse que eles fariam iam acontecendo, e eles tinham autoridade para isso, porque estavam anunciando a Cristo. Igreja que anuncia a Cristo
vê sinais e maravilhas acontecendo. Considerando a grande missão que temos, voltemos nossos olhos para o grande e maior mandamento de todos, o amor. Porque mesmo que preguemos o evangelho a todas as criaturas e estejamos dispostos aos mais altos sacrifícios, se não tivermos amor, de nada nos aproveita. Então precisamos desenvolver amor pelas almas e amor interno, uns pelos outros. Precisamos ter amor pelo mundo que está perdido, mas precisamos também olhar com paciência, amor e cuidado e carinho para aqueles que estão do nosso lado, dentro do banco da igreja. Precisamos ter olhos que veem lá fora, mas precisamos olhar também para dentro. Nós precisamos uns dos outros. Vamos dizer isso? Nós precisamos uns dos outros. Melhor é serem dois do que um. Deus nunca trabalhou só. Façamos o homem. Foi a primeira palavra que a gente ouviu em relação à Trindade. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. De outra vez, quando o homem estava construindo uma torre para chegar no céu, Deus disse: desçamos e vejamos o que o homem está construindo, para onde ele está indo. Jesus, quando veio à terra, disse: eu e o Pai somos um. Deus não trabalha sozinho. Jesus, sempre que precisava de oração ou de uma equipe com ele, ele levava 3 pessoas. Quem sabe o nome dos 3? Pedro, Tiago e João. Eu e você precisamos de alguém ao nosso lado. Eu e você precisamos identificar alguém na igreja que possa caminhar conosco, porque é assim que demonstramos amor uns pelos outros. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Queridos, quanto tem faltado a nós ensinar com persistência aos nossos filhos. Razão pela qual muitos deles hoje não estão tão integrados e tão interessados pelo Cristo que vivemos ou pensamos viver. Converse sobre elas. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Vamos juntos? Sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É a nossa tarefa. Primeiro salvar a nossa casa, salvar os nossos filhos. Agora Mateus 22, 37 a 40, Jesus fazendo menção de Deuteronômio, ele diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Vamos juntos? Este é o primeiro e maior mandamento. Mais uma vez, este é o primeiro e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, muito acima do meu filho, da minha filha, muito acima da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, do meu tio. O Senhor está acima de todas as coisas. Amar a Ele sobre todas as coisas. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Paulo ainda achou que poderia resumir mais. E lá em Gálatas, capítulo 5, 14, vamos ler juntos o que Paulo diz. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo.
Amar o próximo. O amor é o centro da Bíblia, porque o próprio Deus, ou seja, a sua essência é o amor. Vamos ler juntos, 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só as mulheres, porque Deus é amor. Homens, porque Deus é amor. Deus é amor. Eu e você precisamos desenvolver amor a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu e você precisamos desejar que o outro que está perdido desfrute do mesmo que temos desfrutado toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo, toda segunda, toda terça, quarta, quinta e assim sucessivamente. 365 dias no ano nós temos o Deus vivo caminhando conosco, nos ajudando nas fraquezas, nos ajudando no nosso luto, nos ajudando nas nossas tristezas, nas nossas decepções, nos momentos difíceis da vida. Nós temos, eles também precisam ter e terão, porque a igreja se levantará em amor para os alcançar. Em 1 João 3,1 está escrito: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 1 João 3,16. Nisto, vamos juntos, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Assim concluo que a igreja deve olhar para as seguintes pontes de acesso à vontade de Deus para ela, que são apenas duas: o grande mandamento de Mateus 22, 37 a 40, e também a grande comissão que está em Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler esses dois versos agora. O grande mandamento, respondeu-lhe Jesus, vamos juntos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora vamos à grande comissão. Mateus, vamos em pé, queridos? Vamos ficar em pé? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Que o amor que moveu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vir a esta terra para morrer por nós e nos salvar, seja o mesmo a brotar em nossos corações para a plena obediência à missão que nos foi dada. Que por amor cumpramos o plano de Deus para a nossa vida, família e igreja: anunciar o Evangelho e fazer discípulos. Vamos juntos? Que por amor cumpramos o plano de Deus para a nossa vida, família e igreja: anunciar o Evangelho e fazer discípulos.